Bora, Rafael, próximo com as informações do Corinthians direto do CT Joaquim Grava. O Timão que enfrenta quarta-feira o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil e pode ter retorno de alguns jogadores importantes agora. E também muita informação, hein? Hoje à tarde tem entrevista coletiva do Romeu Thoma Júnior. Vamos ver o que esse cara vai falar. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. E essa tela é bem interessante, olha só, a gente tem o mapa de movimentação do Memphis nas eliminatórias e no Brasileirão. Então a gente tá vendo aí, Mari Pereira, que na seleção holandesa ele atua mais centralizado, até talvez como um centroavante ali, Dom. Exato, né? Ele tem essa função mais de um 9 de muita mobilidade, uma seleção que tem muita força pelos lados, tanto de ponta quanto de lateral, isso acaba influenciando. O que não muda é que ele é uma peça importante nas duas equipes. Acho que a gente tem que ponderar quando tiver uma marca como essa, que tem se tornado comum de jogadores das gerações atuais serem os maiores artilheiros das suas seleções, pela quantidade de número de jogos. Se você pegar, por exemplo, o Cruyff, que fez 33 jogos, 33 gols, jogou muito menos. Acho que isso tem que ser pontuado, mas não tira o mérito. Você tá falando de uma regularidade muito grande, de um cara que muitas vezes a gente pode falar, na Europa não se estabeleceu tanto assim, mas escreveu uma carreira muito grande, continua escrevendo aqui, e você alcançar esse feito é algo muito expressivo, ainda mais porque o Van Persie, que tinha um recorde, e é um centroavante nato, tem a quantidade de jogos extremamente similar. Então acho que isso também enaltece o feito do Memphis Depay. E a gente vê ali pelo Corinthians ele jogando mais pelo lado esquerdo, mais como meia, e aí quem faz os gols acaba sendo o Yuri Alberto, que depende muito do Memphis, Mari. Exatamente. Dentro do Corinthians encontrou-se ali, né, uma engrenagem que funcionou muito, né, da reta final do Campeonato Brasileiro passado para essa. Então, nunca foi o Memphis sozinho, nunca foi o Yuri sozinho, nunca foi o Garro sozinho. Os resultados apareceram no final do ano passado com os três, principalmente. Yuri, Memphis e o Garro. E aí, nessa temporada, o Memphis atuando um pouco mais por esse lado esquerdo, tendo mais responsabilidades, porque muitas vezes sem a presença dos seus companheiros, né? Então mudou muito para ele toda essa situação. Então, enfim, a importância dele na Holanda e no Corinthians é bem similar. Basta ver o quanto o Yuri Alberto evoluiu desde a chegada dele, não é... Tira um dos três do trio ali para ver o quanto que isso impacta totalmente no jogo coletivo do Corinthians. Então a dinâmica... Um acabou tornando o outro melhor. E acho que o Memphis, dentro dessa dinâmica dele na seleção holandesa, sendo um 9 de mobilidade também, potencializa outros jogadores ali. E aí é o Garro um pouco mais pela direita, é isso? Vindo de direita. Exato. E os dois sabem muito bem o Yuri, né? Claro. Bom, quem pode fazer essas contas todas pra gente é o Vlad, né? O Vladimir Bianchini trazendo informações do Corinthians. Como é que tá a logística, então, pro maior artilheiro da seleção holandesa voltar ao Corinthians, hein, Vlad? Olha, Bruno, vocês falando a respeito do trio Memphis, Yuri e Garro, vou trazer alguns dados para vocês aqui, ó. Em 2025 são 9 jogos, 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota com o trio em campo. Sem o trio, o aproveitamento cai para 53%, com o trio é de 74%, e sem o trio de 53. Memphis Depay, que após o jogo da Holanda pega um voo fretado aqui para o Brasil, deve estar tranquilo justamente para esse jogo contra o Atlético Paranaense, válido pela Copa do Brasil. O que preocupa um pouco mais o torcedor corintiano são os outros jogadores que estão servindo as seleções na data FIFA. Caso do Hugo Souza, do Martínez, do Romero e do Félix Torres, que terão jogos na terça-feira. Então, vão chegar em cima da hora. Então, para a questão deles serem utilizados ou não pelo técnico Dorival Júnior, vai depender daquela avaliação de como que eles vão chegar justamente aqui no Brasil. Uma boa notícia também para o torcedor corintiano é que o zagueiro Gustavo Henrique renovou o contrato até o fim de 2027. Nos últimos dias já tinha tudo praticamente acertado, faltando apenas alguns detalhes burocráticos. E o Corinthians conseguiu resolver isso e agora o zagueiro permanece até o final de 2027. Lembrando que ele tem 56 jogos com a camisa do Timão e foi campeão paulista já com a camisa do Corinthians. Volto com você. E é um cara importante, né? Fez gols agora importantes também na Copa do Brasil, né? Exatamente. Então é uma peça importante na defesa, mas a bola aérea ofensiva também bem importante. O Corinthians, que se prepara para esse jogo contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil na Neoquímica Arena, terá o desfalque do Ranieri com problema muscular na coxa, mas tem uma boa notícia, que é o retorno do Yuri Alberto, que passou por uma cirurgia de hernia inguinal. Estava previsto que ia ficar 3 meses fora dos gramados, mas em 3 semanas conseguiu voltar aos treinamentos e deve formar o trio ao lado do Memphis Depay e também do Rodrigo Garro.
Em compensação, o Timão tem algumas preocupações em relação à parte da data FIFA, já que os jogadores estão servindo às seleções nacionais. O Memphis Depay deve voltar a tempo, tranquilamente, já que o jogo da Holanda será antes. Em compensação, o Hugo Souza está com a seleção brasileira, também o Romero com a seleção paraguaia e o Martínez com a seleção venezuelana têm partidas na terça-feira. Vão chegar praticamente em cima da hora para o jogo contra o Atlético Paranaense. Outra preocupação do Corinthians é em relação ao gramado. O que a gente apurou com o pessoal da Neoquímica Arena é que depois do jogo da NFL, foram feitos reparos já na madrugada de sexta-feira. Eles passaram a madrugada toda já desmontando todo o palco da NFL, questão de marcações também do gramado e tudo mais. Para o jogo contra o Atlético Paranaense, a tendência é que o gramado esteja em excelentes condições. A questão é só um pouquinho visual, algumas marcações ainda vão estar presentes e tal, como se fossem, entre aspas, uma cicatriz, mas que não vai prejudicar de forma nenhuma a parte dentro de campo. Fora de campo, hoje tem uma entrevista coletiva às 3 horas da tarde no Parque São Jorge. Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho, vai falar a respeito da reforma do Estatuto. Lembrando que o Corinthians enfrenta muitos problemas extracampo, questão de transfer ban, dívidas, também dos ex-presidentes. Vamos ver então o que o Tuma vai falar a respeito de tudo isso, Bruno. A gente vai acompanhar sim, claro, a gente acompanha dentro da nossa programação e vamos repercutir também amanhã por aqui. Obrigado, viu, Vlad? Vamos pular do Santos pro Corinthians. Tem um assunto parecido aí, com essa listinha do Santos aí. Vamos começar por essa, meu querido Celu. Agora, o que a gente fez com o Sormani aqui, vamos com o Quesada analisando o Corinthians. Permanências de Romero, Maicon e Thales Magno. É a mesma situação lá daquela turma do Santos, Quesada. O que você acha disso aí? Eu não vou discutir a notícia do colega que nem conheço, tá? Mas é o que eu... Volta lá, quais são os caras? Thales Magno, Romero e Maicon. São jogadores que vão ter o contrato agora ou encerrado ou encerramento de empréstimo. O Romero, acho que é um cara histórico no Corinthians, mas chegou a hora de voar para outro lugar. Você não renovaria com o Romero? Tchau, graças por tudo. Siga feliz. Sério? Sim. Você renovaria? Romero da Fiel? Sim. Maior artilheiro da Arena? E você? Você renovaria, Alfinete? Não. Maicon, quais são as condições do Maicon, né? Se for de graça, fica. Se for de graça, viu, né? Nunca é de graça. É. Não. De graça. E Não, o não outro, é isso, Isa. e o outro Se Thales for de Magno. graça. O Thales Magno tem um problema, Você gosta, né? Você não tinha percebido? Não tenho a mente igual a tua. Desculpa aí, Vai, Quesada, vai lá. Quesada. Não, e o Thales Magno, depois que renovou o contrato, não jogou mais merda nenhuma, então... É isso, né? Acho o seguinte, o Corinthians está com o pé na lama, para não falar outra coisa, porque eu já tinha falado aqui, para não repetir 2 vezes a palavra merda. O Corinthians está na lama, está com o pé na lama. Ou ele dá um salto e se desconecta de algumas coisas que já não vão dar resultado, ou ele vai ficar rateando para sempre. O negócio é base. Monta um time sub-23 e vai embora, abraça aí a causa... E a torcida vai entender isso. Mas vai botar todos os moleques na fogueira? Não importa, não tem fogueira. Já faz filho, já dirige carro, já bate, já atropela, já não... Não, faz tudo. Que eu era responsável com 12 anos. Nós temos que também parar com esse negócio. A molecada de hoje tá acelerada, tá rápida, sabe tudo. Mas você não vai queimar etapa? Não tem etapa, não tem que queimar etapa. A carreira do cara termina aos 30. Terminava, né? Hoje vai mais. Mas aí tem um monte de cara andando em campo. E depois dos 30 ele tem que ter uma profissão. Então, o clube tem que cuidar do cara para ele também saber o que ele vai fazer depois. Porque a gente não cuida das pessoas. Os clubes não cuidam dos jogadores. Tudo bravata. Esses caras que usam terno, CEO, estão preocupados com nada. Estão tão preocupados com negociata. Então, cuida da molecada. E a molecada... Bom, o Pelé tinha 17. Mas Pelé é Pelé, Mas não tô discutindo a qualidade. Mas a cabeça do Pelé era a cabeça de qualquer moleque da época. A diferença é que ele era um monstro e ganhou tudo. Mas assim, responsável. A molecada hoje já é responsável. Eu entrei com 16 anos na faculdade. Eu sei, mas tem jogador que treme, Quesada. Quando vai pro profissional, mas demora um tempo tudo bem, Alfinetinho, mas você tem ali, Alfinete, um universo... Fala um universo de quantos garotos? 300 garotos. Os 30 que forem fortes, legais. Mas você quer um time só de garoto? Não. Time da Copa São Paulo pra jogar o brasileiro? Eu não tô falando só garotos. O Yuri vai continuar no time, você tem um Gustavo Henrique, você tem um Hugo. Eu tô dizendo o seguinte, pra ficar trazendo as porcarias, não tô falando que nenhum desses seja porcaria. Agora eu tô começando a concordar com você.
É que é o modo de dizer. Eu acho o seguinte, em vez de você gastar com o Kaká 20 milhões de reais, você vai na Zona Leste de São Paulo, no Itaim Paulista, vê lá o jogo de várzea, você vai encontrar um garoto de 16 anos que vai ser moldado, lapidado para ser o titular do Corinthians daqui a 2 anos. Isso é um trabalho, entendeu? Que pode ser feito. Não é possível que na base lá não tenha um garoto melhor do que os 2 laterais que o Corinthians possui hoje. Não é possível que na base não tenha um centroavante. Tem o tal do Guinegão. Por que se demorou tanto tempo para achar o tal do Guinegão? Por que o Denner, de 16 anos, não é o lateral esquerdo titular do Corinthians? Não foi ele que foi vendido pro Porto? Ele foi vendido pro Chelsea, só que não entregaram porque ele tem 16 anos. Acho que vai fazer 17. Bota pra jogar, né? Então, mas por que não bota? vendido? Mas o Bidu tá bem. Mas por que não bota pra jogar? O Hendrick jogaram vendidos. Mas por que não bota pra jogar? Não bota pra jogar porque gastou dinheiro com o Hugo. Gastou dinheiro com o Palácios, que já foi embora. Angileri e o Bidu. Então, você tem 4 caras que ganham mais, que custaram mais, e aí você deixa o moleque da base. Isso daí não é projeto de futebol. Isso é negociata. Eu tô falando aqui com a cara limpa. Se alguém quiser dar entrevista aqui, ó, os que estiveram, os que estão, nós estamos abertos aqui. Eu, por falar a verdade, não quero falar com ninguém, porque eu não vou ficar perdendo meu precioso tempo para ficar ouvindo bravata. Mas os caras não sabem fazer futebol e ficam enganando os trouxas. E você, torcedor do Corinthians, é enganado diariamente. Você vai à Zona Leste de São Paulo, você que não mora lá é longe, quem mora na Zona Leste lindo, o estádio é maravilhoso para quem mora na Zona Leste, tá tudo tranquilo. Eu queria morar na Zona Leste para ficar ao lado lá do estádio. Mas você que gasta seu rico dinheiro, vai lá, grita timão, toma chuva, toma sol, entendeu? Você é enganado diariamente por esse povo aí, cara. Esse time é uma enganação. É isso. Acho que também falei coisa que nem tinha que falar aqui. Enfim, Não, pô, foi maravilhosa. É isso. A sua fala foi maravilhosa. E eu cortaria metade desse elenco aí. Dos caras que foram Metade? Opa, fácil. Então Tem, vamos tem lá, um vamos, ponto vamos. central legal aí isso, que eu, é que eu legal. concordo, cara. O Romero hoje ele não entrega mais do que Guinegão e Kaique. Agora, ele ganha R$1 milhão. Aí o que o técnico faz? Pô, né, temos que explicar esse salário do cara aqui, velho. Então bota Coloca ele. no Google aí, Bota ele, entendeu? Ô, Jimi Hendrix, Celu, no Google tem o elenco inteiro do Corinthians, ou no site do Corinthians. Só bota o print. 2 prints vai dar o elenco inteiro. Boa. Isso. Pode vamos ser fazer. legal, boa. E o que No a Sara vai Google falando. ou no... Enquanto vocês vão separando isso aí... É bom dizer que para liberar da forma como eu tô querendo, você precisa ter a grana para Não, tudo pagar bem, as tudo multas bem. decisórias. Aí tem um problema E também. alguém querer comprar. Ou algum também, trouxa né? querer comprar para pagar 600, 700 E pau como aí, né? que tá a situação do Memphis? Nesse final de semana ele se isolou, né? Como o maior artilheiro da história Memphis da tem Holanda. contrato Persie. até metade do ano que vem. Exatamente. Memphis, 51. 151 gols. 51 gols. 51 gols. 50 do Van Persie. Passou, é o maior artilheiro, né, da seleção da Holanda. Tá aí. E... Deu uma aquela- cornetadinha ali no Palmeiras, Eles né? não conseguem esquecer, né? Então Ó. sempre tem que dar uma... Olha lá, ó, Van Persie 50, Huntelaar 42, Não é para Kluivert Palmeiras. 40 e Bergkamp... O Bergkamp fez só 17 gols? Não, 37. 37. Ah, 37. É uma coisa bem expressiva, né? E isso é o que me chama a atenção. Que ele é o jogador com mais gols, assistências e participações nas eliminatórias europeias desde 2019. Isso é muito bom, cara. Isso são Expressivo, números, né? assim, bem relevantes, É né? porque você vê ali Harry Kane, Lewandowski, Haaland, são todos caras assim, primeira prateleira no mundo. São 17 gols, 8 assistências, 25 participações em gols. Então você 14 vê, jogos, né? você pega 25 dividido por 14, você vai ver aí o que o cara é criativo. Ou seja, ele é um 48 9, minutos, né? ele é um 9 e ele é um cara da armação também, né? É um 9,5, né? Ele fez 17 gols em 14 jogos. Fora 8 assistências, hein? 8 assistências. 25 participações em gols em 14 jogos. Que absurdo, gente. É muita coisa. Muita coisa. 48 minutos para participar de um gol. Pouco mais de um tempo. Muito bom, muito bom. Os números realmente são incríveis. O que a gente espera aí é que na volta ele volte ligadaço para ajudar o Corinthians, né? Que ele se doe um pouco mais em campo. É uma análise que eu tenho feito do geral aí do Memphis. Acho que em muitos jogos esse ano ele... E não apareceu nada para ele, né? Agora nessa janela. Ninguém vai pagar o que ele ganha no Corinthians. Isso também é uma verdade. É que hoje o futebol brasileiro tá pagando um salário assim que times médios da Europa não conseguem pagar, cara.
Ainda mais pra um jogador. Na verdade, o salário dele é um salário É. altíssimo, né? É um salário que até foge do padrão, assim. O Brasil realmente tem salários altos hoje. altíssimo. Mas Pra- o dele é... A gente nem tá falando disso, mas pra técnico mais ainda. Pra treinador mais Pra treinador, ainda. cara. O que o Abel Ferreira ganha hoje tá aí, sei lá, top 10 do mundo. o valor. Não sei se... Acho que por aí, viu? Eu acho que eu vi uma estatística. Não, desculpa, Isa. Eu Ele ganha mais do que muito treinador Mas é porque, europeu. Sormani, por exemplo, você pegar a Arábia, pegar esse... sim. Tem teto, viu? Pra Não, treinador. tô dizendo, eu acho que ele não ganha mais que nenhum treinador da Premier League. Porque daí se você Olha. for converter, né? Da O Premier problema, League, entendeu? Você vai pegar os talvez caras não ganhando do em sul, Libra. Se você for converter... Top Aí... 10? Tá Pegando bom, Premier top 10, League, top 10 eu campeonato exagerei, alemão. mas eu sei que ele ganha mais do que muito Quanto treinador. que o Abel ganha por ano, mais ou menos? Quer ver? Vamos mas ver, eu sei, pegar mas é aqui, que ó. o assunto aqui é o Memphis, senão a gente vai pular pro Abel e Boa, daqui a boa. pouco a gente fala do Palmeiras, Tá. tá, Isa? O Memphis, o Quesada, Sim. daqui a pouco vai ter a tua lista aí de dispensa. Sim. Mas é um cara que o Corinthians tem que renovar com ele, é um cara pra ficar, pra virar ídolo, ou tem que... vamos ver. Olha, se a gente pensar só no dinheiro, é muito dinheiro para manter um cara desse, tá? Mas um cara desse vai ajudar você a ter mais dinheiro também, né? Vende Porque, por mais exemplo, porque é fresquinho. Pois é. É mais fácil ganhar uma Copa do Brasil com ou sem o Memphis? Com o Memphis. Estamos falando de um prêmio que pode chegar a 100 milhões, né? Só não pode pegar os 100 milhões e dar tudo pro Memphis, que aí também não adianta, né? Então é isso, Fel. Também um cortezinho com o pessoal do debate Placar aí, da Placar TV. Deixando os créditos na descrição. Quarta-feira, jogo importante aí. E eu vi uma notícia, cara, que parece que o Dorival tá pensando em poupar pra quarta-feira alguns jogadores. Mano, jogo de Copa você não poupa, cara. Jogo de Copa é diferente de jogo de brasileiro, tal, de liga. Então não pode poupar, cara. Não pode poupar. Vai que toma um gol numa cagada aí do Atlético Paranaense e tem que correr atrás do placar. Tá certo que o empate é nosso ainda, a gente venceu por 1-0. Mas o Dorival vai querer se complicar à toa, cara. Claro, se for tipo um ou outro ali, por exemplo, um Memphis, beleza, tal. Mas se poupar metade do time, ou quase o time inteiro, ele tá com reserva, aí não concordo não, cara. Não concordo não. É um jogo teoricamente fácil, mas Copa tudo pode mudar. Um gol ali, já entra o psicológico. Então não vamos dar sopa pro azar. E eu espero aí que nessa semana que o Dorival tenha um time que possa ser evoluído ainda mais, né? Agora sim eu posso falar que eu tô vendo uma cara do Dorival no time ali. Claro que não é a formação que ele gosta de jogar, ele gosta de jogar com pontas. Infelizmente, só contratou o Vitinho, mas começa a dar uma cara ali de time, uma organização que a gente não tava vendo. Contra o Vasco foi assim, contra o Atlético Paranaense foi assim. Até contra o Bahia, com a derrota contra o Bahia, já teve uma organização ali, mas o resultado fala mais alto, né? Quando você perde, parece que nada tá certo, quando você ganha, parece que tá certo, né? Então, vamos ver como vai ser para quarta-feira aí. Retornos importantes. O Hugo Souza deve jogar. Ele tá com voo fretado, 5 horinhas, 5, 6 horas de lá para cá. Então, ele vai jogar tranquilamente. E Depay, acho que também o último jogo dele foi ontem, né? Então, também volta. E retornos importantes é o Yuri Alberto aí, o nosso Wolverine, que se recupera, mano, muito rápido, né? Incrível como esse cara se recupera de uma lesão. É fratura na costela, o cara volta em uma semana. Cara, essa operação que ele teve aí era pra ficar 2, 3 meses, o cara voltou aí em 18 dias. Então o Yuri é espetacular, cara. E também retornos aí dos laterais, né? Matheus Bidu e Mateuzinho, que não jogaram a última partida contra o Zimundo, né? Então, dar outra cara pro Dorival, já que ele não tem ponta, pode ver, o Dorival é muito, muito esperto, cara. Ele não tem ponta quando ele começa o jogo, ele não tem ponta mesmo. O que ele faz? O que ele tá fazendo, aliás? Ele puxa o Ranieri por meio da zaga e libera o Mateuzinho e o Matheus Bidu como quase 2 pontas ali, né? Um ala avançado, 2 alas avançados. Então tá funcionando por enquanto. E funcionou ano passado com o Ramon Dias, cara. O Mateuzinho, o Matheus Bidu adiantando bastante. Claro que o Ramon Dias arriscava bastante, cara. Deixava só 2 zagueiros plantados ali. Então era um pouquinho mais arriscado. Mas espero que dê certo. E vamos classificar quarta-feira. Final do ano, dezembrão, a gente vai estar na semifinal. Provavelmente contra o Cruzeiro. Difícil pra caramba, mas dá pra passar, cara. Não sei se tem mando de campo definido ainda, acho que não. Mas se o segundo for na Neoquímica Arena, a gente leva uma vantagem. Claro que não pode tomar um cacete no primeiro jogo lá e voltar pra cá com uma desvantagem enorme. Então é isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringa, nenhuma informação. Então até o próximo vídeo, fiel. Valeu, é nóis.